Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. A última vez que eu estive aqui na Federação, e ao final eu disse, eu não sei se é uma promessa ou é uma ameaça, mas um dia eu volto. Como eu estou de volta, está se cumprindo, não sei se é promessa ou se é ameaça. A sensação que eu tenho é daquele jogador de futebol que passa a vida toda treinando e fica sempre como reserva. Aí na hora que o titular se machuca, que ele vai entrar no campo, ele se machuca também. Porque infelizmente nós hoje tivemos que substituir a nossa irmã Marta, em virtude da sua enfermidade, só que nós também acabamos contraindo um probleminha na voz, por isso que eu vou falar de forma mais moderada, mais compassiva aqui, não tão efusivo como o nosso irmão André ontem, mas é para controlar, porque eu ainda vou ter o trabalho à tarde. Primeiro, eu gostaria de salientar a importância da data de hoje, porque hoje nós estamos comemorando 120 anos desta Casa de Itagiba, Federação Espírita Pernambucana, 160 anos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mas também 129 anos da minha querida cidade, Petrolina, que me recebeu há 30 anos e onde eu estou lá morejando na doutrina espírita. E fizemos agora 27 anos de fundação do Grupo Espírita de Petrolina. Uma casa em que, junto com o nosso irmão Romário Menezes, que já está na parte espiritual, irmão do Frederico, nós iniciamos esse trabalho e hoje se desponta como um ponto de referência no movimento espírita lá no sertão pernambucano. Infelizmente, como o Eclesiastes diz, né, da Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Nem toda alegria ela vai ser plena porque nós estamos no mundo de provas e expiações. A evidenciação disso é que hoje nós gostaríamos, evidentemente, de estar com Marta Antunes aqui, mas, em virtude da sua enfermidade, ela não está. Mas uma coisa que eu saliento é que a Federação leva tão a sério essa ideia de mundo de provas e expiações que criou o espaço lá embaixo, né? Onde cheio de comida, coisa que espírita não gosta. A espírita vai espiar e provar. Só que é espiar com S, não é com X. Mas vai colocar em prática aquilo, né, que ficou bem saliente para nós. Estamos no mundo de provas e expiações. Então, nos intervalos, vão lá espiar e provar. Começando a abordagem da noite, do dia, quando foi proposto o tema, o turno do Evangelho, 160 anos do Evangelho, nós vamos perceber que Kardec, ele, quando assumiu essa tarefa perante a espiritualidade, perante Jesus, a primeira obra que ele nos trouxe foi o Livro dos Espíritos. Mas o Livro dos Espíritos é um tratado básico de tudo aquilo que fundamenta a doutrina espírita. Logo em seguida, ele traz o Livro dos Médiuns, preocupado em orientar os grupos mediúnicos no exercício da mediunidade. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, ele trouxe as leis morais que representam um esclarecimento, uma exploração que a doutrina traz dos 10 mandamentos. No Livro dos Médiuns, Kardec também não se furtou a falar das questões morais. Ele poderia simplesmente ter deixado um manual prático de mediunidade, mas a cada capítulo ele explica as implicações morais do exercício da mediunidade. A responsabilidade do médium na busca da sua elevação moral, porque mais importante do que a ostensividade mediúnica é a simpatia que nós possamos adquirir dos bons espíritos. O próprio codificador era um homem intelectual e, pasmem, aqueles que não sabem, Kardec não tinha nenhuma mediunidade ostensiva. Ele se utilizava dos grupos mediúnicos, mas ele não tinha nenhuma mediunidade ostensiva. E por que eu digo isso? É para abrir os olhos daqueles que vêm na casa espírita, que buscam o espiritismo apenas para se entreter com os fenômenos. O espiritismo é, acima de tudo, a racionalidade da nossa fé. O espiritismo busca, acima de tudo, a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. E Kardec foi questionado por alguns dos seus companheiros de trabalho para trazer um desdobramento maior sobre a questão moral. Onde é que estava a fundamentação moral? Seriam apenas aquelas questões lá do livro dos Espíritos. E ele, em 1863, ele procurou fazer um retiro
Ele se afastou com sua esposa, foi para um local mais reservado, dizem que beira de praia, né? Sempre bom. E ele entrou num trabalho intenso para trazer para nós essa obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo em 15 de abril de 1864. Por isso está completando hoje 160 anos. Só que 3 anos depois, ele foi questionado para mudar o nome, porque o primeiro nome que ele colocou foi Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele colocou esse nome, até mesmo a espiritualidade pediu que ele refizesse, que ele analisasse aquilo. Kardec, bom estudioso, homem de inteligência, não aceitou nenhuma das sugestões. Levantaram 5 propostas para ele de nomes que podiam ser dados. Ele não aceitou de nenhum. Ele simplesmente fez uma nova edição. Em 1865, já no final, e lançado em 1866, ele traz a 3ª edição. Não se sabe por que ele pulou já para uma 3ª. Nessa 3ª edição ficou definido o nome, o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma coisa que Kardec traz, logo na introdução desse livro, que eu acredito que todos devem ler, porque é muito comum as pessoas não lerem a introdução, a apresentação das obras, mas o espírita acho que tem como dever ler a introdução de todas as obras da codificação. Porque todo autor, quando ele escreve um livro, a apresentação da obra, na introdução, ele diz a que se propõe aquela obra. Qual a finalidade daquela obra? E Kardec coloca bem no início, logo, qual é o objetivo do Evangelho. São 2 condições bem importantes que ele coloca lá. Primeiro, que ele não iria se preocupar com outras questões em torno do cristianismo. Ele iria tratar apenas da moral do Cristo. Porque a moral do Cristo é o código divino para que nós possamos, através dele, edificarmos a paz, a harmonia dentro de nós. Toda moral, ela busca o quê? A harmonização da vida em sociedade. A moral é criada por cada grupo social para definir as condutas, os comportamentos que vão ser estabelecidos dentro daquele grupo para a harmonia entre os seus. Só que a moral do Cristo não é uma moral temporária, não é uma moral trazida para um grupo social. É uma moral universalista, é uma moral atemporal. E Kardec percebendo isso, porque todos os outros pontos da vida do Cristo, as histórias, os milagres, as palavras que foram usadas como dogma, todas elas foram questionadas pelas outras doutrinas. Só que a moral permaneceu inatacável. O Mahatma Gandhi chega a dizer que se todas as obras fossem queimadas, mas restasse o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo, porque o Sermão da Montanha traz no seu eixo toda a moral do Cristo. Kardec, quando coloca isso, mais à frente ele diz uma coisa que é interessante, que eu não sei se todos perceberam, que ele diz que muito do que Jesus falou foi mal compreendido e para muitos ficou ininteligível. Quando ele diz isso, é porque Jesus falou através de parábolas. Jesus falou de maneira que aqueles que tivessem ouvidos para ouvir, que ouvissem, aqueles que tivessem olhos para ver, que vissem. O que ele estava querendo dizer com isso? Que é preciso dilatar a consciência. É preciso o indivíduo ele sair das questões terra a terra e procurar se compreender enquanto criatura espiritual. Enquanto não conseguir fazer isso, você não consegue entender o fundo da mensagem do Evangelho. E ele diz que o Espiritismo é a chave que vai abrir todos esses esclarecimentos. Um dos objetivos que ele coloca na obra é tornar o Evangelho uma chave para a compreensão dos fundamentos do cristianismo. Mas ele, pedagogo por excelência, ele procurou estruturar o Evangelho de uma forma que muitos não compreenderam. Porque Kardec ele não fez um tratado estudando o Evangelho. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas ele não faz um estudo do Evangelho.
o que ele faz no Evangelho segundo o Espiritismo é pegar cada fundamento do Espiritismo e fazer uma correlação com o que está no Evangelho. Ele pega o primeiro capítulo do Evangelho, não vim destruir a lei. Por que ele trata disso? Porque qual é o primeiro fundamento da doutrina espírita? Deus como Criador de tudo. Não é isso? Por que ele diz isso? Aí no primeiro capítulo ele vai trazer o quê? A revelação mosaica, a revelação trazida por ele, por Jesus, e a revelação do Espiritismo. Mas ele vai buscar lá, no Evangelho, quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, mas vim para que ela se cumpra. Então ele vai pegando cada fundamento do Espiritismo e vai linkando com trechos do Evangelho. E ele faz o seguinte, ele traz o trecho do Evangelho, o capítulo, os versículos, ele faz as suas colocações e em seguida ele coloca as instruções dos Espíritos para ratificar que aquela relação do que ele está dizendo tem a ver com o que o Jesus falou, que está lá no Evangelho, e com as instruções que os Espíritos vêm trazer para a atualidade. No segundo capítulo, ele vai trazer: meu reino não é deste mundo. Quando ele fala meu reino não é deste mundo, veja que é naquela conversa dele lá com Pilatos, Kardec vai pegar o trecho do Evangelho que Jesus diz isso. Mas por que Kardec foi pegar esse trecho? Porque qual é o segundo fundamento do Espiritismo? A imortalidade da alma. Jesus vem mostrar para nós que nós somos seres imortais, que nós não somos seres terrenos, nós somos apenas espíritos que estamos estagiando numa vida encarnada, numa experiência reencarnatória, mas sempre visando o nosso crescimento espiritual. E esse trecho, quando ele disse, se meu reino fosse deste mundo, eu chamaria a legião de anjos para resolver essa parada aqui. A imortalidade da alma, que é fundamento da doutrina espírita, ele busca explicar com base no Evangelho. Terceiro capítulo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Qual é o outro fundamento da doutrina espírita? A pluralidade dos mundos habitados. Está aí a NASA, né? A China, a Rússia, tudo jogando sondas, jogando espaçonaves, tá, a X jogando espaçonaves, querendo conhecer esse mundo. Quando ele fala que há muitas moradas na casa do meu Pai, deixa claro que nós não estamos restritos à vida apenas no planeta Terra. Que a Terra é apenas uma das moradas onde nós, enquanto espíritos, herdeiros do universo, estamos dentro desse processo de migração, esse processo de evolução espiritual, matriculados nesta escola, matriculados nesta instituição, que é o planeta Terra, mas que existem muitos e muitos outros planetas. Kardec fala isso. Ele pega da espiritualidade essas informações de vida em Marte, de vida em outros planetas. Ele traz isso dentro das obras, mas o que é que ele faz no Evangelho? Ele vai linkar com o que Jesus falou para mostrar que o que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem fundamento na mensagem do Cristo. Não é invencionice dele, não é invencionice dos Espíritos. Está fundamentado nos ensinamentos do próprio Jesus. O quarto, ninguém poderá ver a Deus, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tem mais um fundamento aí, qual é? A reencarnação. A reencarnação. Aquele diálogo dele com Nicodemos, que eu acho interessante, às vezes conversando com pessoas que são cristãs, mas de outras doutrinas, eles questionam, né? Diz que é a única coisa que não consegue aceitar, às vezes simpatiza com o Espiritismo, mas não consegue aceitar a ideia de reencarnação. Eu digo, olha, se você conseguir me explicar o sentido daquela conversa de Jesus com Nicodemos, se você conseguir mostrar que Jesus não estava falando de reencarnação, eu até lhe compreendo. Porque Jesus é muito explícito naquele trecho. Veja que Kardec pega nesse capítulo, ele pega esses trechos, a conversa dele com os discípulos, falando de Moisés e de Elias,
dizendo que Moisés é o Elias, que há de vir, ainda coloca o verbo no futuro, dizendo que ainda voltará, provando que a reencarnação, nós reencarnaremos sucessivamente, até atingirmos a nossa perfeição. Só que ele não trata disso de uma forma baseada apenas naquilo que os Espíritos disseram, justamente para nos mostrar que a nossa fundamentação moral é o Evangelho de Jesus. Ele vai buscar dentro dos trechos do Evangelho esses diálogos do Cristo falando da reencarnação. Esses primeiros 4 capítulos, ele trata desses 4 primeiros fundamentos da doutrina espírita. Mas no 5º capítulo, ele mergulha nas bem-aventuranças. E por que ele pegou a segunda e não a primeira? Porque ele começa logo com bem-aventurados os aflitos. Alguns trechos, bem-aventurados que choram. Por que ele tratou logo da aflição? Porque ele vai pegar lá em Jesus dizendo que se mantivessem a confiança, mantivessem a fé, ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria um outro Consolador. Porque estamos num mundo de provas e expiações. Estamos num mundo em que a dor ainda é um processo magnânimo de doutrinação, de orientação, de evolução. Que nós precisamos compreender. Desse capítulo é o capítulo mais longo que tem no Evangelho. São cerca de 31 itens. Onde tem vários espíritos esclarecendo o sentido da aflição. Mostrando que ao invés de lamentarmos pela dor, nós temos que usá-la como educadora das nossas almas. Mostrando quais são as causas anteriores, quais são as causas atuais. Porque pelo princípio da lei de causa e efeito, nós não somos vítimas de ninguém. Nós somos vítimas das nossas próprias escolhas. Nós somos vítimas dos nossos pensamentos desordenados, dos nossos desequilíbrios no campo da emoção, do sentimento, que possibilita as influências e as perturbações, mas que só surgem na nossa vida por conta das nossas próprias invigilâncias. Se somos o que somos, é porque lá atrás, se não nesta encarnação, mas encarnações anteriores, nós demos causa. E esse capítulo ele é formidável porque Kardec, ele desmistifica, através dos próprios trechos do Evangelho, a ideia de um Deus que pune, de um Deus que castiga, de um Deus severo, de um Deus cruel, como era o Deus do Velho Testamento, né, o Deus dos judeus, Yahvé, aquele Deus que pune, que castiga e que criou na sociedade, na humanidade judaica, cristã, um medo de Deus, um temor divino. Muitas pessoas dizem até, né? Eu sou temente a Deus. Mas Deus não quer o temor. O que Deus espera de cada um de nós é o amor, é a compreensão, é a exemplificação dos ensinamentos que Ele nos enviou através de Jesus. Então esse trecho, bem-aventurados aflitos, ele fala do suicídio, da loucura, dos motivos da resignação. E aí a gente precisa entender o que é se resignar. Tem pessoas que acham que se resignar é você simplesmente sentar e aceitar. Não é. A resignação é o consentimento da razão, onde nós temos que entender que as coisas que estão acontecendo na nossa vida têm uma razão de ser, mas não precisamos ficar acomodados. Nós devemos lutar para transformar. Não ter aquela ideia da fatalidade, do determinismo divino. Eu nasci pobre, numa favela, miserável. Eu tenho que me resignar e aceitar isso porque é a minha expiação. Ninguém está fadado a viver dentro de um processo doloroso, dentro de um processo de aflição. Eles vêm como prova. Se nós tivermos o esclarecimento, a racionalidade, a determinação suficiente, nós podemos ultrapassar, nós podemos sublimar essas situações. Porque a prova, quando Deus nos dá, não é para que nós fiquemos acomodados nela. Veja o que Jesus colocou no Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentações. Porque as tentações fazem parte da vida. As tentações são as provas da vida. O que nós não podemos é vacilar, o que nós não podemos é cair diante delas. Nós temos que nos levantar, bater a poeira e dar a volta por cima, como diz a música, né? Em seguida, já que ele falou das aflições, qual é o capítulo que ele traz em seguida?
Consolador prometido. E como Consolador prometido, ele não fala de Jesus, perceba? Ele fala do Espiritismo. Porque Jesus, ele veio antes, ele se anunciou como sendo o caminho, a verdade e a vida. Mas que ele enviaria um Paracleto, que é a palavra grega, que tem várias versões, mas o sentido dele é Consolador. Quando Jesus diz que vai enviar o Consolador, esse Consolador prometido, que ele trata como Cristo Consolador, vem nos mostrar que nós não estamos sós, nós não estamos desamparados. Que o Espiritismo é a chama viva do Evangelho de Jesus, que renasce no coração daqueles que compreendem o chamamento, que aceitam o chamamento. Porque tantas pessoas entram na doutrina espírita, mas nem todas se afirmam como espíritas. Porque tantas pessoas frequentam, simpatizam, mas não conseguem abraçar o ideal espírita. Porque é preciso compreender que o Espiritismo é um chamamento em que nós precisamos nos desfazer das amarras, das crenças limitantes, de tudo aquilo que nos impede a essa entrega. O que está lá no Evangelho, nesse capítulo, que eu acho formidável, é que ele fala do devotamento e da abnegação. É o próprio Espírito de Verdade que diz. Essas duas palavras são fundamentais à compreensão dela para nós, enquanto espíritas. Porque para nós, espíritas, o devotamento e a abnegação significa esse esforço contínuo, diuturno, pelo nosso burilamento, mas pelo nosso burilamento junto ao nosso irmão, junto àqueles que necessitam da nossa palavra, junto àqueles que necessitam do nosso gesto de caridade. Depois que Kardec tratou esses 6 primeiros capítulos, ele começa agora a dividir um outro bloco. O Sermão da Montanha, todos aqui já devem conhecer, ele é bem longo, bem extenso, mas ele traz cerca de 9 bem-aventuranças. Dessas 9 bem-aventuranças, Kardec só pegou 5. Bem-aventurados aflitos, depois ele começa a trazer as bem-aventuranças que ele linka com as virtudes que nós precisamos desenvolver. Bem-aventurados os pobres de espírito. Qual é a virtude que ele chama aí? A humildade. Porque o Evangelho de Jesus, a boa nova, né, a alegria dos homens, como se coloca, ele não quer que os indivíduos busquem a exaltação de si mesmo. Nem a doutrina espírita, nem o Evangelho nos propõe que nós sejamos melhores do que os outros. Tem um vídeo de Marcel Mariano, um querido amigo, em que ele diz isso. No Espiritismo, se você busca o Espiritismo para se tornar melhor do que os outros, você está equivocado. Porque não é essa a proposta do Espiritismo. A proposta do Espiritismo é que nós nos tornemos melhores para os outros. Que nós nos tornemos criaturas melhores para os outros. Porque quando nós procuramos ser melhores do que os outros, nós estamos exaltando o nosso orgulho. Porque esse orgulho é vício moral pior que existe na humanidade. O orgulho e o egoísmo. Isso é colocado no Evangelho como sendo as 2 chagas morais da humanidade. E como é que eu posso trabalhar isso? Bem-aventurados os pobres de espírito é uma exaltação às necessidades que nós temos de transformar a nossa personalidade, de vencer dentro de nós esse homem velho, orgulhoso, que tudo tenta resolver através do eu, do ego dominante, esquecendo que nós só nos transformamos no momento em que nós compreendemos que o amor de Deus nos chama a uma renovação na relação com o outro. Jesus, quando nos disse, amai o vosso próximo como a ti mesmo, é preciso que nós tenhamos a consciência do amor próprio. Mas eu não posso ficar preso nesse amor próprio, esquecendo que amar a Deus acima de todas as coisas é amar aquele que está mais próximo de mim. Porque eu não conseguirei jamais amar a Deus se eu não sou capaz de amar aquele que está do meu lado. Aí alguém vai dizer, mas Sócrates, tu agora vem com essa conversa, é porque tu não vive com aquela cobra dentro de casa. É porque aquele filho, aquele infeliz, não é ele que fica se opondo o tempo todo, te instigando. Aí, mas o que é que você espera? O que é que você espera? Que a sua transformação ocorra como? Vivendo num paraíso, vivendo na plena harmonia? Então você não estaria aqui.
Se você quer vencer os sofrimentos, não tem outra saída. Evolua. Evolua. A evolução faz com que você saia desses níveis de sofrimento, desse nível de perturbação. Essas pessoas que são problemáticas na nossa vida, Deus as coloca ao nosso lado para que nós possamos trabalhar justamente as virtudes que nós precisamos desenvolver. Cuidado com aquilo que você pede a Deus. Uma vez uma senhora estava reclamando, conversando comigo no atendimento fraterno. Mas Sócrates, eu peço tanto a Deus que me dê paciência. Eu digo, e como é a sua vida? Ele, não, é muita perturbação, é um filho atormentado, é um marido irresponsável. Deus está lhe dando aquilo que você pediu. Porque se você quer testar paciência, você não vai testar paciência ao lado das pessoas que lhe agradam, que fazem tudo que você quer. O exercício da paciência é você conviver justamente com aqueles que lhe desequilibram, que lhe perturbam, né? Que lhe chateiam, que lhe incomodam, porque é a hora que você vai testar a sua paciência. Porque você testar a paciência do lado de que só lhe dá amém, todo mundo lhe dando amém, você não testa a paciência, todo mundo está falando o que você quer. Os nossos parentes, os nossos amigos, todos eles. Principalmente aqueles que nos adversam. Aqueles que se colocam como pedra de tropeço em nosso caminho. Na verdade, eles são instrumentos que Deus nos oferece para que nós possamos trabalhar a construção de um reino de paz e de amor dentro de nós. Ao invés de olhar essas criaturas como sendo criaturas difíceis, criaturas perturbadoras, olha a cada uma delas como sendo instrumentos do amor de Deus para a nossa evolução, para a nossa elevação espiritual. Ao invés de se revoltar, faça como na conversa que Jesus teve com Bartolomeu no livro Boa Nova, acho que é o capítulo 28, trata do bom ânimo. Bartolomeu reclamava justamente disso, da dificuldade da relação com os parentes, com as pessoas, porque ele dizia, mas mestre, eu estou do teu lado, ouvindo os teus ensinamentos, eu estou do teu lado aprendendo as lições imorredoras do amor, da tolerância, mas quando eu vou para junto da família, é só queixume, é só reclamação, é um irmão egoísta, é um pai avarento. Ele começava a reclamar da família todinha. Aí Jesus diz para ele das alegrias que nós devemos ter por conviver com essas pessoas. Que as alegrias do Evangelho não são alegrias que nós vamos conquistar pela posse de um carro, de uma casa, pela posse dos bens terrenos. A alegria que Jesus propõe através do Evangelho é quando você for capaz de encontrar essa alegria dentro de você, pela possibilidade de ver o seu triunfo diante das dificuldades do mundo. Você compreender as pessoas e ser para elas um testemunho vivo daquilo que você espera. Você mostrar para elas que tipo de comportamento você espera delas. Mas como é que você pode propor isso? Através da exemplificação. Bartolomeu se renova com aquela conversa. Quando volta, todo mundo estranha, porque ele com um sorriso largo no rosto, ele agradando a todos, conversando, aquela pessoa que pesava roubando na balança, ele vai, esclarece que aquilo está errado, ele faz um diálogo transformador naquelas pessoas. Todos ficam abismados. Jesus olha para ele e vê a alegria nos olhos dele. É a alegria que acontece dentro de cada um de nós, quando nós conseguimos, ao invés de estar reclamando das pessoas, conseguimos, através de um esclarecimento, de um exemplo, de um testemunho, fazer com que aquela pessoa, ela passe a nos ter como uma referência. Que nos momentos de perturbação, nos momentos de tempestades provacionais, elas nos vejam como aquele a quem eu posso recorrer. A quem eu posso buscar no momento em que eu estou passando por uma necessidade. E eu confesso a vocês que foi essa alegria que eu tive quando a Osgley me ligou, dizendo, Sócrates, tem um problema, uma bronca para resolver, e estamos confiando em você. É os que fossem. É porque Marta Antunes está doente, não pode vir. E eu lembrei de você, e aí eu peço desculpa, não peço desculpas, eu que agradeço. Porque no momento de dificuldade, você lembrar do meu nome, isso para mim é de muita alegria. E como eu fui militar, no Exército tem uma frase que diz, não pergunte do que eu sou capaz, dê-me a missão. Se você me deu a missão, eu vou tentar cumprir. Então estamos aqui tentando fazer isso. A alegria de você perceber que nos momentos de dificuldade, seu nome é lembrado. Isso é a alegria do Evangelho. É essa alegria que Jesus nos propõe.
de ser buscado, ser procurado por aqueles que necessitam de um exemplo, de uma palavra. As outras bem-aventuranças também representam virtudes. Bem-aventurados têm puro o coração. Como se busca o reino de Deus se você não busca a purificação do coração? Aquela conversa de Jesus quando criticaram porque ele e os discípulos não lavaram as mãos, né? Aí Jesus diz o quê? O mal não está no que entra na boca do homem, mas no que sai da sua boca, porque sai do seu coração, onde está toda iniquidade. Se nós não trabalharmos essa purificação do nosso coração, nós teremos grandes dificuldades em compreender o Evangelho. Porque cobramos dos outros, mas nós temos cobrado de nós mesmos. Eu contei isso numa palestra lá no GESP, eu vou repetir aqui. Que eu pensando que estava com o coração já, né, dando uma purificada no meu coração, e eu me peguei numa situação extremamente constrangedora. Foi nas Olimpíadas. Quando eu estava assistindo as Olimpíadas, aí a nossa Raíssa, né, fez uma pontuação lá em cima, a medalha de ouro, todo mundo naquela expectativa. Aí vai a chinesinha subindo naquele skate. E eu lá de casa vibrando para a coitadinha cair, uma menina de 13 anos de idade. Eu vibrando para a menina cair, levar uma queda, para a Raíssa ganhar o título. Aí depois eu parei e olhei assim, meu Deus do céu, como eu estou longe, como está distante de mim essa pureza de coração. Porque você pedir para uma criança de 13 anos, meus filhos mais novos têm 17 anos. Eu estava vibrando para uma criança de 13 anos levar uma queda, para que o Brasil ganhasse a medalha de ouro. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. A gente fala, a gente prega, mas nós temos que estar vigilantes com aquilo que se passa dentro de nós. E são momentos, às vezes, tão simples como esse. E eu não me sinto mal por isso, porque isso é natural. Nós somos espíritos em evolução. O importante é a capacidade de já compreender isso. Quando foi nas Olimpíadas agora, eu já não fiz mais isso. Eu já fiquei olhando, torcendo que vença melhor. Né? Mas são detalhes no dia a dia. São detalhes. Paulo dizia, né? O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu pratico. Então, isso, às vezes nós nos pegamos nessa situação. Quando ele fala da pureza de coração, ele está nos alertando quanto a isso. A necessidade da verdadeira pureza. E essa pureza não representa aquilo que você vê nos outros, que o seu olhar seja sempre um olhar de bondade. Porque ao olhar os outros, ao olhar as outras pessoas, nós temos uma tendência de perceber nos outros aquilo que incomoda em nós. Tem a teoria psicanalítica, né, de Jung, que ele fala do projecionismo, a tendência de projeção de sombras. Então, quando você olhar para alguém, procure se abstrair dos defeitos, dos vícios, seja que for de aparência, o que for. Procure olhar as virtudes que existem naquela pessoa. Procure olhar o que é de belo naquela criatura. Porque a renovação da humanidade, a renovação do planeta, ela não vai se dar pela mudança na estrutura fisiológica do planeta. Se nós desejamos tanto um mundo de regeneração, precisamos compreender que as belezas do mundo, elas sempre existiram e elas estão aí presentes ainda. A beleza das flores, o cantar dos pássaros, o alvorecer de um novo dia, tudo isso permanece se recapitulando na nossa vida. Essas coisas não vão se renovar. A renovação que nós precisamos é a nossa renovação íntima, é a nossa renovação espiritual, é nos tornarmos criaturas renovadas, criaturas purificadas. E é esse o chamamento do Evangelho. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vejo que é outra virtude fundamental para nós, espíritas. A mansuetude, a mansidão, a capacidade de você sofrer ofensas e não revidar. A capacidade de você engolir espinhos e cuspir flores, como certo irmão disse para mim uma vez. Você precisa aprender a engolir espinhos e cuspir flores. E não é fácil. Não é fácil porque mesmo dentro da luta na casa espírita, aqui nós estamos falando não só para os presentes, mas também isso ficará gravado para a posteridade. Nós temos que compreender que a casa espírita, ela é um ambiente de provas,
onde nós temos que aprender a pôr em prática esses fundamentos. Não adianta querermos conduzir os trabalhos ou viver a realidade dentro do Espiritismo sem meditarmos em cima desses fundamentos. E essa virtude da mansidão, ela precisa ser muito bem refletida dentro das casas espíritas. Até mesmo na lida com os nossos irmãos obsessores, os nossos queridos obsessores. A forma de lidar com eles, a forma de nos referirmos a eles. Quantas casas espíritas as pessoas estão nesse trabalho de dialogação e não conseguem entender o que significa mansidão na hora que se relaciona com eles. Porque aqueles irmãos, eles estão ali de forma contingencial. Eles não são obsessores. Eles estão num estado de desequilíbrio que qualquer um de nós pode entrar. Eu estou há 32 anos no Espiritismo, há mais de 30 anos que eu vivo dentro das atividades mediúnicas. Eu nunca vi uma reunião mediúnica igual a outra. Porque os médios sempre estarão presentes com a sua ambiência espiritual, o seu estado mental alterado pelo dia a dia. Vai estar todas as reuniões, você não vai estar com o mesmo padrão vibracional. Os espíritos que chegam, também cada um vem dentro do seu padrão de necessidades e problemas, que são individualidades. Na dialogação com eles, nós temos que ter, acima de tudo, essa mansuetude. Não a pieguice. Não é ficar, oh, meu irmãozinho, meu queridinho. Não. O diálogo tem que ser um diálogo franco, um diálogo respeitoso, mas deixando que ele fale do que ele necessita, deixando que ele diga o que ele está sentindo. Não está ditando para ele, você precisa perdoar. Não, não diga isso, você está no lugar dele. É muito fácil você dizer isso. Não foi você que foi escorraçado, não foi você que foi triturado. Não é dizer para ele que ele tem que perdoar. Não é dizer para ele que ele tem que ser manso, que ele tem que ser calmo. É fazer com que ele perceba que todas as mudanças dependem dele. Tem um livro muito bom que eu recomendo, que é Comunicação Não Violenta. Isso, Marshall Rosenberg. Eu acho que deveria ser uma leitura, assim, de primeira para todas as pessoas que trabalham com a dialogação com os espíritos. Porque, ao invés de você estar ditando para ele o que é que ele sente, o que é que ele deve sentir, você faz com que ele sinta, com que ele perceba quais são os seus sentimentos e o que o levou até isso. Ao invés de dizer a ele, você tem que perdoar o irmão, pergunta para ele, a relação que você teve com esse irmão que você persegue hoje, sempre foi assim? Se ele não tivesse feito o que fez, você estaria odiando ele nesse momento? Ao invés de falar de perdão, faz com que ele reflita que a relação com aquele ofensor, com aquele seu credor, não é uma relação só de dívida, mas também ocorreram outros momentos. A relação não foi só aquele mal que ele lhe fez, e o bem que ele praticou para você, e as experiências boas que vocês tiveram. Tira ele desse monoideísmo, desequilibra seu pensamento, projetando nele processos de reflexão, não ditando para ele como ele deve pensar, como ele deve sentir. Isso é a necessidade da mansuetude. E bem-aventurados que são misericordiosos. É a quarta virtude que ele coloca nesse bloco do Evangelho. A misericórdia, veja que Jesus coloca como sendo a virtude fundamental. A caridade, mas a caridade, se não houver misericórdia por parte de quem pratica, ela não surte o efeito. Porque a caridade, ela não é aquilo que se manifesta no outro, é aquilo que se manifesta em você. Vocês já pararam para entender, quando Kardec perguntou na questão 886, como podemos entender a caridade, conforme exemplificou Jesus? Veja que eles colocaram lá benevolência, indulgência e perdão. Mas benevolência, muita gente acha que benevolência é você dar o pão, dar a roupa, dar o leite, e não é isso. A benevolência não é o ato material do que você faz para o outro, é aquilo que ocorre dentro de você no momento que você está praticando esse ato. Porque denota o amor, denota a sua misericórdia com aquela pessoa. Porque se você estiver praticando essa caridade, essa beneficência,
apenas entregando para o outro e não estiver sentindo dentro de você essa misericórdia. Misericórdia é você trazer no coração a dor pela miséria alheia. É você sentir isso dentro de você. Se você não sente, a caridade não está sendo praticada. E eu não sei se vocês perceberam, mas como o Espírito de Verdade falou do devotamento e abnegação, lá na frente, no capítulo 17, Kardec, que o Evangelho, é bom ficar claro que o Evangelho não foram os Espíritos que escreveram, foi Kardec, ele pegou algumas mensagens, mas é a intelectualidade dele que está expressa nesse livro. Ele pega, quando ele fala da caridade, ele tira o perdão. Ele fala que a caridade é a benevolência, a indulgência, o devotamento e a abnegação. E por que ele tira o perdão? Porque o perdão não representa o bem ao outro, não. O perdão representa um bem a você mesmo. Você, quando perdoa, você está fazendo bem a si mesmo. E a caridade é o bem que você promove ao outro. Ah, você vai dizer, não, só, mas quando eu perdoo, eu estou dando ao outro. Não. O perdão é o que ocorre dentro de você. Se alguém lhe fez um mal e você está aborrecido com ele, o aborrecimento é seu. De repente ele está lá em Paris, né, tomando um café, passeando lá em Paris, você aqui morrendo de ódio dele. Quem precisa perdoar? É você ou ele? Ele vai ter o problema da consciência dele, mas o perdão é algo que se manifesta em você que foi o ofendido. Então você não se ofender já é um passo grandioso nesse processo de evolução. Então a caridade, benevolência, indulgência, devotamento e abnegação, é isso que Jesus espera de nós. Em seguida, Kardec, ele começa a separar um outro bloco no Evangelho, que é o bloco da relação do homem com o próximo, com o outro. Aí vem do capítulo 11 até o capítulo 15. Veja que amar ao próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e fora da caridade não há salvação. Em cada um desses capítulos, a propósito de Kardec é mostrar que nós temos que nos relacionar com o outro, procurando oferecer ao outro o que há de melhor em nós. Procurando ser para o outro aquilo que Jesus foi para nós. Uma vez eu fui falar isso na cidade lá no interior, aí a mulher disse assim, ô só, você não acha que é muita pretensão não? Dizer que a gente vai fazer igual a Jesus? Eu disse a ela, minha querida, eu só estou dizendo isso porque foi ele que recomendou. Foi o que Jesus disse. Vós sois deuses, sois capazes de fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se você não acredita nisso, você não vai ser capaz de realizar mudança. Mas esse muito mais, as pessoas às vezes interpretam mal, achando que ele está falando que você vai fazer aqueles milagres. Não. Se Jesus multiplicou pão e peixe e alimentou aquela multidão ali, Jesus fez aquilo num evento, Jesus passou 33 anos aqui na Terra. Então, quando ele fala que nós podemos fazer muito mais, é que se nós procurarmos o exercício de saciar a fome, 40, 50, 60 anos vivendo isso, nós estamos matando a fome de muito mais gente do que ele. Mas a fome material. Então, é entender qual é a proposta do Evangelho e não ficar se diminuindo, porque Jesus o tempo todo nos colocou nessa condição. Nós somos filhos de Deus, nós somos seres lucigênitos, temos a nossa gênese na luz divina. Precisamos assumir isso. E ao invés de ficarmos nos obscurecendo com o preconceito, com o estigmatismo do que a sociedade nos coloca, nós temos que sair à luta. Nós temos que mostrar a força do Evangelho dentro de nós. Amai os vossos inimigos. Essa frase daí as pessoas também têm dificuldade de entender como Jesus propõe amar inimigo. Mas o amor que ele fala aí não é o amor deturpado como alguns deturpam do amor afetivo, sexual. É o amor de você ser probo, você ser honesto, como diz Erasto, ser probo, honesto, você fazer para o inimigo aquilo que você gostaria que ele fizesse para consigo. Então não é impossível você amar o inimigo. Você não querer a destruição dele, porque o inimigo aí ele quer chamar a atenção, é aquele que lhe adversa,
aquele que pensa contrário a você, ao invés de você pensar em destruí-lo, você respeita a forma dele de pensar. Você respeita a maneira dele de lhe enxergar, mas não seja para ele uma fonte de pensamento negativo, irradiando animosidade. Ore por ele, vibre por ele, que assim você conseguirá dissolver esses padrões de energia negativa dele. Tem, em seguida, os capítulos, o capítulo 15, quando ele fala fora da caridade não há salvação, veja que Kardec aí quebrou com aqueles pensamentos até então de que a igreja, fora da igreja não há salvação. Né? A ética religiosa da Idade Média impôs esse pensamento. Depois vem os iluministas e falam que fora da verdade, que toda verdade ela precisa ser trazida à tona. Mas a verdade que salva. Até porque qual é a verdade? Qual é a verdade que nós conhecemos? Toda verdade para nós é relativa. A única verdade que nós temos convicção dela é Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas todas as outras verdades que nós defendemos, elas são relativas. Diz um pensador que a verdade é um grande espelho que Deus enviou para a Terra, e um meteorito bateu nesse espelho, ele se fragmentou, e caiu um pedaço do espelho em todo o planeta. Aí todo mundo pega um pedaço do espelho e olha e acha que tem a verdade. Mas a verdade vai ser constituída justamente quando nós unirmos todos esses fragmentos. Aí nós encontraremos a verdade. É a união dos nossos corações em torno do ideal do Cristo. Essa é a grande verdade. Depois Kardec divide o Evangelho no outro bloco. Nesse outro bloco, ele procura nos mostrar a nossa relação conosco, o indivíduo consigo mesmo. Quando ele fala do não se pode servir a Deus e a mamon, serem perfeitos, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Veja que a necessidade que nós temos que refletir sobre o espaço que nós estamos dando, o caminhamento que nós estamos dando à nossa vida. Nesse trecho do Evangelho, Kardec nos exalta isso, nos chama a atenção para essa reflexão. Em seguida, ele vai nos abordar a relação do homem com Deus. A fé transporta a montanha, os trabalhadores da última hora, haverá falsos cristos, falsos profetas. Ele coloca a fé não como a mera expectativa da realização de algo. Ele coloca a fé como a certeza do futuro. A fé raciocinada. Quando ele fala de fé raciocinada, nós vamos entender aí que um dos trechos do Evangelho, ele fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Quando ele fala isso, ele mostra que a fé, ela precisa estar fortalecida por uma confiança inatacável. Mas essa confiança ela tem que ser baseada na razão, na racionalidade dos pensamentos. A esperança, diferentemente do que muitos pensam, ela não deriva do verbo esperar. Mário Sérgio Cortella coloca isso em uma de suas palestras, mas essa colocação foi feita por Paulo Freire, né, um dos grandes pedagogos da nossa história. Esperança vem do verbo esperançar. Vocês sabiam que existe o verbo esperançar? Porque esperar é aguardar. Eu estou aqui esperando tomar um copo d'água. Eu estou aqui esperando alguém chegar. Isso aí é aguardar. Esperançar vem de sonhar, almejar, desejar algo e você buscar se colocar em condições de atingir aquilo. E quantos de nós dizemos que temos esperança de que as coisas aconteçam, mas não fazemos por onde? Muitos dizem, eu quero ganhar na loteria. Você já jogou na Mega Sena essa semana? Não. Onde é que está a racionalidade dessa fé? Como é que você espera ganhar se você não jogou? Tem uma história que contam de uma cidadezinha que estava passando por uma seca terrível. E as pessoas procuraram o padre da localidade para ele fazer uma missa
rogando a Deus que mandasse chuva. Aí o padre, relutante, dizendo que as pessoas não tinham muita fé para isso e que ele não iria se dispor a fazer. Mas aí um dos dirigentes da cidade chegou, insistiu e convenceu o padre a fazer essa missa. Quando, no dia marcado, todos se reuniram na igreja, aí o padre chegou, desceu do púlpito, andou lá no meio de todo mundo, aí voltou, aí eu não vou celebrar a missa. Aí todo mundo se escandalizou, mas como, padre? O senhor já está aqui, por que não vai celebrar a missa? Vocês vieram para cá pedindo que eu celebrasse a missa, rogando a Deus que enviasse chuva. Mas qual de vocês trouxe um guarda-chuva? Entendeu o que é esperança? Se você tinha esperança de que fosse chover, obviamente você iria para a missa com guarda-chuva. O fato de não levar o guarda-chuva significa o quê? Que você não confiava que aquilo fosse acontecer. É essa a esperança que nós temos que ter dentro de nós, é a certeza de que aquilo vai acontecer. Se não no tempo que nós desejamos, mas irá acontecer. Nós temos que lutar, nós temos que nos esforçar, não desistir. Com relação a não desistir, tem uma outra historiazinha, essa história até infantil, que conta que dois sapos, não sei se vocês já ouviram, dois sapos estavam pulando lá no interior, pegando mosquito, pegando mosca, aí de repente foram para a porta do curral. Quando entraram no curral, aí perceberam que tinha um balde que estava metade de leite. Aí quando viram, aí pularam, os dois sapos pularam dentro do balde. Pularam dentro do balde, aí se refestelaram, beberam leite. Aí daqui a pouco, quando viram, já estavam de bucho cheio. E agora, como é que a gente sai daqui? Não tinha como fazer força para sair, estavam dentro do leite. As paredes engorduradas. E eles começaram a se desesperar. E um dos sapos já não aguentava mais, dizendo, já não aguento, já estou nadando há muito tempo, não vou resistir. Aí o outro, aguenta firme, batendo as patas lá. Aí aquele que não aguentava mais, simplesmente naufragou e morreu. O outro não. Eu disse, eu não vou entregar os patos, não. Continuou batendo as patinhas, resistindo. Quando ele viu, de repente, o leite começou a engrossar. E aí ele continuou batendo mais as patas. O leite foi engrossando. Quando ele já estava bem exausto, ele percebeu que o leite já estava virando uma manteiga. E quando aquela manteiga já ficou mais dura e resistente, ele percebeu que ele conseguia, a partir dali, dar o salto e sair daquele balde. É uma fábulazinha, uma história, mas o que está implícito aí? É que nós não podemos desistir. Nós temos que entender que a esperança, ela precisa estar presente dentro de nós durante todo o momento. É a força que nos move às mudanças, às transformações. Não é ficar se entregando nas primeiras dificuldades. Quantas pessoas abandonam a casa espírita na primeira discussão que tem lá dentro da casa? O milindre, que é uma coisa que espírita que adora, se milira por tudo. A pessoa simplesmente abandona o trabalho, abandona o esforço, porque, não, fulano falou uma coisa que eu não gostei. Sim, ele só precisa falar o que você gosta. Respeite o ponto de vista dele. E simplesmente abandona. Quantos evangelizadores, quantos trabalhadores da exposição doutrinária, basta alguém chegar e fazer algum comentário sobre a palestra, retocando alguma coisa que ele disse, já se aborrece, não quer mais fazer palestra. A força de resistência, a nossa resiliência, que é a capacidade de permanecer resistindo à força e pressão, isso tudo é um chamamento do Evangelho para a nossa transformação, para a nossa mudança. Esperança, do verbo esperançar, é você acreditar que é possível, que é capaz, mas racionalizando os seus pensamentos. Buscando objetivar aquilo que você deseja, não colocar como algo que realmente, eu tenho esperança de subir o Monte Everest, mas eu já com a idade que eu tenho, o joelho estourado, isso não é racional pensar nisso. Não é racional, então a fé ela tem que ser raciocinada, você tem que pensar em tudo que está, porque eu não posso reclamar de Deus se eu não consigo chegar lá. Eu, quando era mais novo, não conseguia imaginar agora. Então a gente tem que pensar de maneira objetiva.
Perceba que tem 2 capítulos em seguida, que é o 22 e 23, que eles não trazem mensagem dos Espíritos. Os outros capítulos, Kardec colocou mensagem dos Espíritos, mas nesses 2 não. Porque é o que trata, não separeis o que Deus uniu e a estranha moral. Ele não explica por quê, mas ele não colocou comentário dos Espíritos. Ele deixou só as observações dele, trouxe o trecho do Evangelho e faz as observações dele. Eu não sei também se os Espíritos não quiserem entrar nisso, né? Porque falar de divórcio, falar de estranha moral também é controvérsia, mas sobre isso eles não falam. E vem em seguida o último bloco, o penúltimo bloco, que é o bloco que Kardec pega no Evangelho segundo o Espiritismo e traz para nós, aqueles que militam na mediunidade, ou aqueles que, de alguma forma, convivem com as manifestações mediúnicas. Quando ele começa a falar do não pôr essa candeia debaixo do alqueire. A responsabilidade que nós temos de fazer com que as verdades espirituais elas sejam difundidas. Mas um cuidado que está implícito nisso aí. Nem tudo aquilo que nos é dito pelos Espíritos é verdade. Temos que passar pelo crivo da razão, as mensagens que vêm dos Espíritos. Não podemos achar que porque está do outro lado da vida, o Espírito só fala a verdade. Muitos continuam mais mentirosos do que aqui. Então, é buscar difundir, divulgar a mensagem da Boa Nova, trazendo as iluminações, as inspirações dos Espíritos. O capítulo seguinte, buscar e achareis, nos mostra que o Evangelho de Jesus não é um evangelho de acomodação. É um evangelho todo proativo. Buscar e achareis, pedir e obtereis, bater e abrir-se-vos-á. Veja que ele coloca sempre um verbo no imperativo, mostrando que nós temos que tomar atitudes. Se você buscar, você acha. Tem gente que chega lá no MEP e diz assim, não, só eu estou aqui tentando trabalhar a mediunidade, mas eu sou uma porta. Nunca senti nada, nunca tive manifestação nenhuma. Eu digo, isso acontece, porque você até então você não buscou pelo caminho certo. Porque a mediunidade, ela é uma faculdade que está em potência em todos nós. Em alguns, ela já está em ato, né? Alguns já está manifesta, mas ela está em potência em todos nós. Algumas pessoas, obviamente, que estarão privadas, porque como é uma faculdade, tal qual a visão, a audição, existem pessoas privadas dessas outras faculdades. A mediunidade também, existem pessoas que estão privadas. Mas é preciso o exercício mental, é preciso o trabalho de educação da mente, para que você consiga entender o mecanismo da mediunidade. E através do trabalho do MEP, a orientação dada para esse equilíbrio, essa educação dos pensamentos, na hora que a gente começa as experiências práticas, os médios começam a aflorar, começam a sentir a presença dos espíritos, começam a manifestar. Eu digo, agora que você buscou, você achou. Mas o que é impressionante é que muitos, quando descobrem a mediunidade, acabam fugindo. Dizem, não, mas eu não quero. Eu disse, se não quer, para que buscou? Foi o que veio buscar aqui. Mas é impressionante isso. Tem pessoas que terminam o MEP e dizem, não, é porque eu tenho medo. Não precisa ter medo da mediunidade. O que você precisa é ter medo dos seus desequilíbrios. Porque a mediunidade, ela é uma bênção de Deus, nos dando oportunidade para a nossa redenção. Ela não é um dom divino que as pessoas, sou um homem santo porque sou médium. Não. O mundo está cheio de médios. O que nós precisamos é ser bons médios ou médios bons. Essa é a pergunta. Porque você ser um bom médio é você ter a faculdade aberta para várias manifestações. Mas você ser um médio bom é você ter no seu coração a bondade manifesta no exercício da faculdade. Dai de graça o que de graça recebeste. Mais uma mensagem tocada para o trabalho da mediunidade. Veja quantas pessoas não mercadejam com a mediunidade. Quantas pessoas não vivem explorando, através da mediunidade, a boa-fé e os recursos financeiros dos nossos irmãos. Então, o Evangelho deixa bem claro para nós essa nossa responsabilidade. O outro é o pedir e obtereis, que também tem a mesma temática dos anteriores. Eu fiz questão de falar sobre essa estruturação do Evangelho, que no último bloco ele traz as preces. As preces é uma coletânea de preces, onde ele tem preces para todo tipo de situação. Para espíritos obsessores,
espírito feliz. Quem tem dificuldade de orar, vai lá que você vai encontrar uma prece que vai lhe ajudar. Mas o que nós vamos ver? É que tudo isso que Kardec procurou trazer dentro do Evangelho segundo o Espiritismo foi para nos mostrar que dentro do trabalho que nós desenvolvemos, nós precisamos estudar a fundo, para não estarmos dentro das casas espíritas fazendo as coisas pela teoria de Chicó. Vocês sabem qual é a teoria de Chicó? Não sei, só sei que foi assim. Tem pessoas que estão fazendo dessa maneira. Pessoas que estão aplicando passes, pegando em pilhas para sair recarregada de energia. Pessoas que entregam as cestas básicas de forma aleatória, sem saber a necessidade daquela pessoa, sem fazer uma ação social para procurar saber até quando aquela pessoa realmente necessita. Porque quando você faz isso, você, ao invés de estar ajudando aquele cidadão, você está lançando ele no mundo do vício, da acomodação. Então, fazer a caridade, fazer o bem, é preciso estudar, é preciso se habilitar, é preciso se qualificar. Então, a esperança que surge dentro de nós é justamente de que, a partir dessas discussões, dessas reflexões, nós possamos amanhecer um dia melhor. Nós possamos, amanhã está chegando a primavera, né? Dia da primavera amanhã, que a primavera seja uma primavera de esperança na vida de cada um de nós. Jesus é a grande alegria, o Evangelho é a boa nova. A história da relação do homem com Deus até Jesus era uma história de medo, de temor. Jesus veio e nos trouxe um Deus a quem ele se refere como um pai de amor, de justiça e de bondade. Ele nos mostra que toda a nossa esperança, ela deve estar repousada nas promessas que ele nos fez sobre a vida futura. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos renovar, porque ele nos mostra factível essa vida futura e que ela depende de nós. Somos nós que construímos a cada instante, a cada dia, o nosso amanhã. Somos nós os arquitetos do nosso futuro. A nossa mente é a sede dos nossos pensamentos. Tudo que nós pensamos acaba se repercutindo na nossa vida através dos nossos atos, das nossas atitudes. As nossas atitudes, elas vão denotando o nosso caráter. E o nosso caráter define o nosso amanhã. Então, o Evangelho de Jesus, no Evangelho de Mateus, Jesus diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. O que é que nós precisamos fazer? É vigiar o nosso pensamento. O que é que nós estamos fazendo hoje dentro do Espiritismo? Qual é o nosso papel hoje? O que é que o Espiritismo espera de nós? É apenas estarmos nas reuniões públicas assistindo? É apenas estarmos nas reuniões públicas falando? Qual é o papel? Até onde nós esperamos mudanças? Nós tivemos aí, agora em 2020, uma pandemia, assolando a humanidade inteira, devassando as esperanças das pessoas morrendo vivas ainda, pessoas totalmente desesperançadas, perturbadas. Quantas casas espíritas fecharam num momento de turbulência? Lá no GESP, o que é que nós fizemos? Aproveitamos as redes sociais e mantivemos as palestras públicas, mantivemos até as nossas reuniões mediúnicas, obviamente sem manifestações, mas através dos estudos das obras. Mantivemos para não perder a esperança, para que os trabalhadores não perdessem a esperança de que a vida iria continuar, que aquilo tudo era uma tempestade que já passou, e que se nós nos entregássemos a essa desesperança, a nossa casa iria fechar como tantas fecharam. Nós não podemos duvidar da mensagem de Jesus. Nós não podemos duvidar daquilo que ele nos propôs, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós buscarmos a Jesus como caminho, nós não nos perderemos. Se nós entendemos Jesus como a verdade, nós não nos equivocaremos. E se nós entendemos Jesus como a vida, nós viveremos plenificados pelo amor do Cristo em nós. Façamos aquilo que Paulo fez. Paulo levou sua vida toda lutando contra os mensageiros da Boa Nova, contra os seguidores do Nazareno. Mas no momento que ele tem aquele encontro com Cristo, ele se renova. Ele se renova, apanha, leva pau, pedra, vai preso. Ele entendeu que a mensagem do Evangelho, a alegria do Evangelho, não é estarmos apenas desfrutando momentos de prazer, mas é também estarmos na luta, no calor da batalha, mostrando a fé viva e operante dentro de nós. Paulo leva essa vida toda de esforço. Ele é o grande
eu diria assim, organizador do que veio a ser o cristianismo. Porque o trabalho dele foi um trabalho hercúleo, de sair viajando léguas e léguas, levando a mensagem da Boa Nova, renovando as esperanças, levando alegria aos corações daquelas pessoas. Na sua carta aos Tessalonicenses, ele diz: regozijai-vos sempre. Em meio às turbulências, busque alegria por estar servindo. Lembremos-nos dos primeiros seguidores do Cristo, que eles não estavam numa sala refrigerada como essa, ouvindo as prédicas. Eles eram sendo levados aos circos romanos, sendo devorados por feras, sendo empalados e queimados em fogueiras vivas. Mas quando eles eram levados, eles iam cantando hosanas às alturas para a glorificação do Senhor. E nós, o que é que nós temos hoje para demonstrar a nossa fé em Jesus? O que é que nós temos hoje que nos impede de vivermos essa fé viva e operante? Que fica a reflexão. Eu deixo um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. À noite, quando eu até abri mão do jantar ontem, que o presidente nos convidou, porque eu estava realmente preocupado de não conseguir terminar a palestra hoje. Eu estava afônico. Mas também eu cheguei em casa, eu fiz uma prece. Aí pedi a Itagiba, a Tabajara, que é um amigo espiritual. Eu digo: meus irmãos, vocês me ajudem. Limpa essa garganta para que eu consiga continuar. Isso não tem problema não. Tá André e Agson lá, qualquer coisa. Qualquer coisa tu chama eles. Mas não é assim não, faça isso com eles não. Vamos ter caridade com os irmãos. Mas graças a Deus eu consegui chegar até aqui. E dessa vez a promessa que eu faço, não é que é uma ameaça, uma promessa não. É que final da tarde nós estaremos aqui e vou renovar a garganta para que possa tratar já de outro assunto. Porque nós agora fizemos essa exposição mais ampliada sobre o Evangelho, mas à tarde nós vamos tratar da consolação e do esclarecimento. Dois objetivos fundamentais da doutrina. Já estou sem voz, eu quero demitir o microfone. Consolar e esclarecer. Tá? Então, convido a todos, espero que a palestra possa repercutir e trazer reflexões a todos vocês. E à tarde nos reencontraremos. Um beijo carinhoso no coração de todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.